Uma das coisas mais legais do TED, pelo menos uma das coisas que eu mais gosto, é que te dá a oportunidade de falar sobre uma coisa que você é absolutamente apaixonado para o mundo, assim. E por mais que você fique até meio nervoso, né, falar em público e tudo mais, só te chamam para falar se você for muito apaixonado por aquilo, né? Então acaba sendo quase que natural fazer isso. E eu vim aqui falar de uma coisa que eu sou absolutamente apaixonado, que é a educação. Eu percebi ao longo de toda a minha vida a importância que isso teve para mim. E, enfim, todo mundo aqui tem a sua relação com a educação de alguma forma, ou foi educado de alguma forma. Mas acho que o que eu quero falar aqui é um pouco de como eu aprendi sobre educação fora da sala de aula. Né? Grande parte da relação que a gente tem com a educação, e a primeira coisa que vem à mente é aquilo, né? A sala de aula, o professor, enfim, é o sinal do intervalo. E quase tudo que eu aprendi ao longo da minha trajetória foi fora da sala de aula, por mais que a sala de aula tenha sido muito importante. Eu tenho 24 anos hoje e eu passei desses 24, 5 anos no Movimento Empresa Júnior. Dá mais ou menos 20% da minha vida, a gente no MES gosta de fazer conta, né? Então, e foi impressionante, porque esses 20% da minha vida mudaram radicalmente a minha forma de ver o mundo. E a partir desses 20% de vida, eu decidi que a educação é uma das causas que eu quero seguir. E eu queria ilustrar um pouco disso, um pouco dessa mudança radical de pensamento que eu tive, contando uma história que foi bem legal. Inclusive, eu estou usando esse mesmo paletó que eu estou usando agora. Essa foto foi tirada ano passado, em julho de 2014, em Genebra, na Suíça. Muito chique, né? Essa foi minha primeira viagem internacional. Eu nunca tinha saído do Brasil, eu não tinha nem passaporte. Eu tive que correr desesperadamente para tirar um passaporte. Porque, na verdade, a história dessa foto é que, ano passado, eu era vice-presidente da Confederação Brasileira de Empresas Juniores, né, a Brasil Júnior, e o Reishi, meu amigo que está ali na foto, ele era o presidente, e me convidaram ele também, a falar na Assembleia de Empresas Juniores da Europa, ou seja, o órgão máximo de empresas juniores na Europa, sobre como a gente desenvolve empreendedorismo em universidades brasileiras. É basicamente isso. A gente quer que vocês falam sobre, cara, como é que vocês fazem isso, né? Como é que vocês desenvolvem esse empreendedorismo e tudo mais. E aí fomos lá nós, né? Eu fui lá, corri, tirei o passaporte, quase fui barrado na saída do Brasil, depois quase fui barrado na volta, mas acho que essa história é para outro momento. Não sei se é a barba, não sei se... Enfim, não me levaram muito a sério. Mas foi interessante porque convidaram a gente para isso, e quando a gente chegou lá, a gente decidiu, cara, a gente não vai falar só das nossas práticas de desenvolver empreendedorismo, nem nada disso. A gente vai começar falando da nossa visão de Brasil. Depois a gente vai falar de como a gente entende o papel do universitário, do jovem empreendedor, na transformação do Brasil, em prol dessa visão que a gente imagina. Depois a gente vai falar, no final de tudo, como a gente, enquanto confederação, consegue fazer esse trabalho. E essa experiência foi muito marcante para mim, não só por ter sido minha primeira experiência internacional, mas porque ao final dessa apresentação, essa apresentação, na verdade, ia durar 1 hora. Quando terminou a apresentação, convidaram a gente a continuar por 4 horas e transformou num workshop. Cancelaram o resto da programação da Assembleia e a gente ficou 4 horas falando sobre como a gente, no Brasil, desenvolve empreendedorismo em universidade. E, no final, um dos líderes do movimento na Europa, na França, desculpa, e o movimento Empresa Júnior nasceu na França, ou seja, é bem relevante isso, ele chegou para mim e falou uma frase que eu nunca vou esquecer. Eu espero que um dia as pessoas do meu país consigam falar dele com o orgulho e com a paixão que você fala do Brasil. E naquele momento eu percebi que alguma coisa tinha mudado dentro de mim. E para explicar um pouco o que eu achava que tinha mudado, eu tenho que voltar um pouco no tempo. Em 2009, eu entrei na faculdade, né, calouro, descobrindo ainda como é que o mundo funciona, descobrindo como é que a universidade funciona. Enfim, vocês devem saber exatamente o que eu estou falando. Meio perdido, meio... O que vai acontecer? Mas foi legal, porque quando eu escolhi meu curso lá e entrei para a faculdade, a única certeza que eu tinha na vida é: eu vou entrar para a faculdade, vou fazer o curso que eu quiser fazer, vou sair, vou ter um emprego certo, vou, sei lá, virar executivo, ganhar muito dinheiro. Por quê? Porque, eu não sei se vocês acompanharam, mas eu gosto muito da The Economist, e a capa dela nessa época era essa: Brazil Takes Off. Setembro de 2009, tinha acabado de entrar na faculdade, e a grande perspectiva do mundo em relação ao Brasil o Brasil é o país da década. É o país excepcional, é o país que vai crescer, que vai se desenvolver, tudo mais, vai ser o grande país dos próximos anos. E aí, caminhando um pouquinho para frente, né, depois de eu ter acabado de entrar na faculdade, saindo um pouco da minha fase de calouro, indo para 2013, que foi o ano anterior àquela experiência na Suíça, nesse ano eu era presidente da Federação de Empresas Juniores do Rio, e eu estava me candidatando para a vice-presidência da Brasil Júnior, né? Estava naquele processo de candidatura, de preparar proposta e tudo mais.
E logo, eu lembro que quando eu estava escrevendo a proposta, isso era em setembro de 2013, setembro, outubro de 2013, eu por acaso fui ver de novo Economist, né, que é uma revista que eu acho muito legal, e essa era a capa da Economist no final de 2013. Opa! Ou seja, basicamente o que eles estavam falando é, então, lembra que 4 anos atrás a gente falou que era o Brasil da década? Pô, erramos, desculpa, foi mal. Tá, o negócio está meio ruim. E eu lembro que quando eu vi isso, eu fiquei muito impactado, né? Porque eu entrei no Movimento Empresa Júnior, era o Brasil, era a bola da vez, e quando eu estava me candidatando para um cargo na Confederação Brasileira para representar o Brasil, o negócio não estava mais dando tão certo. E eu fiz uma pesquisa rápida, né? Tipo, semana passada, para buscar alguns dados sobre o Brasil, e eu vi que hoje o Brasil está em 119º em desenvolvimento econômico no mundo, de acordo com o FMI, ou seja, já que para a gente conseguir ter bem-estar, enfim, ter um país que se desenvolve, a gente precisa crescer economicamente, a gente pode ver que depender disso está um pouco difícil no Brasil. Mas a gente pensa, cara, o brasileiro é um povo muito trabalhador, a gente consegue, enfim, empreender ações para mudar a nossa realidade. Mas o nosso país, querendo ou não, ainda também está bem ruim em produtividade. Eu vi esse dado do Fórum Econômico Mundial e tem até um dado que é meio triste, né? Um alemão produz 4 vezes o que um brasileiro produz. Óbvio que não por conta do trabalho do brasileiro, que a gente sabe que é um povo muito trabalhador, mas por conta das circunstâncias. E não só por conta das circunstâncias, mas principalmente por conta da educação. Assim. Quando a gente fala de educação superior, que é o que o Movimento Empresa Júnior busca melhorar, a gente também não está muito melhor. A gente está em 40º lugar no sistema de educação superior no mundo. Então, depender da educação superior para melhorar a produtividade, para a gente ter desenvolvimento econômico, está um pouco difícil. Assim. Essas relações não estão encaixando muito bem. Mas é muito doido isso, porque depois de ver todos esses dados, quase que falando que o Brasil meio que perdeu sua chance de ser a bola da vez, hoje eu sou muito mais patriota e muito mais otimista em relação ao futuro do Brasil. O que é meio contrassenso, né? Eu entrei muito bem, agora o Brasil está meio mal, mas eu estou mais feliz e otimista com ele, apesar de tudo, né? E por quê, né? Tipo, sei lá, não faz muito sentido você parar para pensar. E eu comecei a tentar buscar isso dentro de mim, né? Cara, por quê que eu fiquei tão feliz e consegui falar com tanto orgulho do Brasil lá na Suíça, para o cara chegar para mim e falar, pô, que legal, né? Que legal a forma como você falou do Brasil. E eu comecei a perceber que isso foi bem... Quando eu conheci o Movimento Empresa Júnior e quando eu entrei, enfim, na universidade. Eu lembro que em 2009, quando eu tinha entrado lá na faculdade, era calouro, tem aquela recepção de calouros que todos vocês já conhecem. E naquela recepção de calouros que eu tive, eu lembro que um cara super bem vestido subiu no palco, ele devia ser 2 anos mais velho que eu tinha 18, o cara devia ter uns 20 anos, e ele começou a falar sobre empresa júnior, assim. Como é que era a empresa júnior, como é que funcionava e tal, o que era a experiência de estar numa empresa júnior. Ele começou a falar de como aquilo era uma grande oportunidade de desenvolvimento pessoal e profissional. Então você vai entrar, você vai aprender a lidar com pessoas, a falar em público e tudo mais. E eu lembro que eu nem me preocupei muito com o que ele estava falando da oportunidade. Assim, falei, cara, como é que esse moleque tem 20 anos e fala tão bem em público? Eu quero isso, assim. É isso que eu quero não ter vergonha aí, falar, fazer e tudo mais. E eu lembro que eu me inscrevi no Movimento Empresa Júnior muito pensando nisso, cara. Eu não estava preocupado em mudar o Brasil. Não era a minha premissa inicial, pô, quero mudar o Brasil. Não. Quero ser o cara que vai lá falar no palco porque é muito legal. Eu quero ser o cara que vai se desenvolver profissionalmente, pessoalmente, ou que vai ter o melhor estágio, por aí vai. Mas o que eu aprendi com o Movimento Empresa Júnior, e talvez essa seja a grande mensagem que eu posso passar sobre o Movimento Empresa Júnior, é que mais do que uma oportunidade de se desenvolver, que acontece, ele é uma oportunidade de mudar radicalmente a maneira como você vê o mundo. E isso me tornou mais otimista, mais esperançoso em relação ao Brasil. Porque quando eu entrei na universidade, o que todo mundo me falou é que eu ia ver só a teoria na sala de aula. Eu ia ver uma teoria que supostamente referenciava na realidade, que supostamente explicava como o mundo funcionava, para um dia, quando eu saísse da minha universidade, eu poderia ir lá, aplicar isso de alguma forma e ver se realmente funcionava. E aquilo era a educação que me ensinaram. A educação é eu parar, ouvir alguém me transferir conhecimento e, a partir disso, eu tentar desenvolver, enfim, a minha maneira de pensar. No Movimento Empresa Júnior, eu percebi que poderia ser diferente. Eu aprendi na prática. Eu comecei a ver o que dava para fazer projetos reais, para pessoas reais, com problemas reais, e que muito provavelmente não teriam acesso a esse tipo de conhecimento de outra forma. Seja porque no mercado é muito caro, seja porque eles não fizeram universidade, seja porque você está empreendendo um pequeno negócio e não faz ideia do que fazer. E ali eu comecei a ver que esse modelo de educação era um pouco diferente. Outra coisa que eu sempre ouvia é que quando você sair da universidade e entrar numa grande empresa, você vai lidar com isso, indiferença. Você vai ganhar um número, você é o número 084, e pronto, você é um número dentro daquela organização. E um dia, quem sabe, com muita sorte, com muito preparo e com muito conhecer as pessoas certas, talvez você um dia chegue a ser gerente, diretor de uma empresa. E aí, quem sabe, você possa tentar fazer a diferença na vida de alguém, se te derem espaço para isso.
No Movendo Empresa Júnior eu percebi que não era tanto assim. Eu percebi que mesmo com 20 e poucos anos, você poderia assumir uma posição de liderança. Com 20 e poucos anos você conseguia ir, falar em público, falar com as pessoas, mobilizar a gente, engajar pessoas, liderar uma equipe de 5 ou uma organização de 100, fazer organização de dobrar de faturamento, triplicar de faturamento, articular e tudo mais. Eu comecei a perceber que ali que a liderança ela não dependia de patente. Eu não me tornava líder a partir do momento que alguém chegava e falava, você agora é o diretor da multinacional. A liderança era muito mais uma questão de, cara, eu vou empreender minha vida. E eu vou ajudar as pessoas, articular as pessoas à minha volta para empreender o sonho deles. E é isso. E dá para aprender isso cedo. Outra coisa que eu percebi é que sempre me falaram, né? Não, o mercado é uma selva, é competição. Quantidade de avós que já falaram isso pra gente, de pais também, né? Mas principalmente avós daquelas gerações passadas. Cara, o mercado é uma selva. Você vai entrar, é um puxando o tapete do outro, é um tentando ser melhor que o outro, é um tentando subir em cima do outro, e toma cuidado com isso, porque você tem que ser melhor que todo mundo. E aí você entra no Movendo Empresa Júnior, e aí você começa a conversar com uma empresa que é do mesmo setor que você, que atende os mesmos clientes que você, na mesma área que você, e vocês sentam para conversar sobre como vocês podem crescer juntos, como vocês podem melhorar suas práticas, como vocês podem melhorar seus projetos, sua estratégia, por aí vai. E como você, que faz exatamente a mesma coisa que o cara faz, que deveria ser concorrente dele, que todo mundo no mercado falou que vocês são concorrentes, você trata ele como um amigo, um cara para colaborar, um cara para quem sabe até vocês fazerem negócios depois, quando saírem do Movimento Empresa Júnior. E por último, que talvez tenha sido a coisa mais importante que eu aprendi no Movimento Empresa Júnior, foi que sempre me falaram que eu deveria trabalhar por dinheiro, que eu deveria entrar numa organização, ter lá meu paycheck no final do mês, pagar minhas contas, e é isso. Você está no trabalho para sobreviver, não para viver. Você vive fora do trabalho. Então você pega lá suas 24 horas, tira um terço disso, sofre aquele um terço para ganhar dinheiro no final do mês, e o resto você curte. Tira algumas horas para dormir, não vai sobrar tanto, mas é isso que dão para a gente de vida, né? E no Movimento Empresa Júnior eu comecei a perceber o seguinte, que dava para começar a trabalhar pensando em amor. Dava para você participar de um negócio, como eu participei por 5 anos de forma voluntária, só porque você ama. Só porque você é apaixonado pelo que você faz, pelas pessoas que estão ali e pelo propósito que você está tentando construir de alguma forma. E que com isso, no final das contas, o dinheiro vem. Porque você está tão apaixonado, você está tão entregue no que você está fazendo, que você vai fazer alguma coisa legal, você vai empreender algo, e com isso você vai conseguir ter sucesso pessoal e profissional de alguma forma. E onde é que estão essas pessoas, né? Onde é que estão esses jovens que estão passando por esse processo de transformação, que, na minha opinião, é muito mais um processo de mudança da forma como você vê o mundo do que necessariamente um processo de educação. Tem vários deles que estão na plateia, tem vários que estão organizando esse evento que vocês estão participando, mas o que é legal é que eles estão espalhados hoje em mais de 160 instituições de ensino superior. E por conta da criação, né, do estabelecimento dessas empresas juniores nessas instituições, a gente tem várias universidades que agora têm a possibilidade de ter acesso à educação empreendedora que não teriam de outra forma. Inclusive em cursos que, às vezes, não teriam acesso. Na administração, às vezes, é até mais normal, né? Você fala, não, de empreendedorismo e tudo mais. Pô, hoje em dia a gente tem empresa júnior de direito, a gente tem empresa júnior de biologia, de ciências médicas e por aí vai. Então, a gente está vendo que esses jovens estão tendo a oportunidade de transformar a educação nas universidades do Brasil e de promover um tipo de educação que ninguém tinha acesso antes. E não é porque não queria, porque simplesmente não existia algo parecido. E esses jovens hoje estão fazendo mais de 2.500 projetos por ano, atendendo aquela pessoa que muitas vezes está na base da pirâmide, que é o microempreendedor, que é o MEI, que o cara simplesmente não tem acesso. Ele sabe fazer alguma coisa legal, ele quer a partir daquilo tirar seu sustento, sua subsistência, mas ele não consegue fazer aquilo dar certo, ele não consegue fazer aquilo crescer. E às vezes ele vai e procura uma empresa júnior, faz um projeto com 5%, 10% do valor que ele pagaria no mercado, e com isso tem acesso a conhecimento que ele não teria de nenhuma outra forma. E a partir desses projetos, a gente está formando hoje 10 mil jovens líderes por ano. São pessoas que estão passando pelo Movimento Empresa Júnior, e a partir disso estão entrando em organizações do primeiro, segundo e terceiro setor, estão abrindo seus próprios negócios, estão virando professores, estão virando, enfim, acadêmicos, políticos e por aí vai. E quando eu olho para esse número, aí eu realmente fico muito otimista em relação ao Brasil. Aí eu realmente fico muito esperançoso em relação ao Brasil. Por um motivo muito simples. Se vocês olharem para esse número de forma matemática, vocês vão falar, cara, 10 mil, 190 milhões de brasileiros, realmente, se depender disso, a gente não está tão bem. Mas eu fico esperançoso, por um motivo muito simples. Porque essas 10 mil pessoas estão saindo do Movimento Empresa Júnior e elas não estão protestando, elas não estão gritando, elas não estão combatendo, elas não estão tentando lutar necessariamente contra o sistema que está ali estabelecido. Não que isso seja errado, mas não é isso que elas estão fazendo. O que elas estão fazendo é uma revolução silenciosa.
Porque essas pessoas estão se tornando líderes empresariais, já tem vários empresários juniores, diretores de grandes empresas, estão se tornando líderes sociais, algumas das principais ONGs do país foram fundadas por ex-empresários juniores, estão se tornando líderes políticos, vários empreenderam grandes mudanças no nosso país, na gestão pública, vários estão se tornando professores, grandes professores dentro de universidade, e enquanto eles estão assumindo essas posições estratégicas nessas organizações, eles estão tendo a oportunidade de mudar radicalmente as estruturas da nossa sociedade, de mudar a forma como a academia funciona, como as empresas funcionam, como as ONGs funcionam e por aí vai. Então o que eles estão fazendo, na verdade, é hackeando o sistema de dentro. Porque eles perceberam que a real liderança não era necessariamente bater de frente com o que estava estabelecido, mas era entrar e mudar de dentro para fora. E é isso que me traz esperança em relação à educação do nosso país. Porque a gente começou a educar pessoas para serem líderes, que vão de fato mudar o país. E não necessariamente reclamar ou falar que está tudo errado, mas tentar de fato empreender alguma mudança. E isso, até para fechar, me lembra uma frase que eu acho muito legal de uma socióloga famosa, americana, chamada Margaret Mead, que eu me dei a licença poética de mudar um pouco as palavras, até para os empresários juniores conseguirem se identificar mais. Que ela diz que nunca duvide de um pequeno grupo de cidadãos conectados, capazes e comprometidos, que pode mudar o Brasil. Porque se tem uma grande certeza que eu tenho em relação ao nosso país, é que essa é a única coisa que fez. Essa foi a única forma que a gente encontrou até hoje de provocar as mudanças que a gente sempre quis ver no nosso país. Muito obrigado.